vamos revisar alguns conceitos para um grupo de crescimento saudável. Né? A gente tem visto muitas coisas e observado muitas coisas, mas muitas vezes a gente esquece de alguns detalhes. Eu quero falar hoje só de duas coisinhas. Estou falando coisinhas no sentido assim de que são tão singelas, tão simples, mas que fazem tanta diferença para a saúde de um grupo saudável. Que fazem muita diferença para os resultados. E eu coloquei aqui duas coisinhas básicas que merecem a nossa atenção. E eu vou falar então com você. Primeira, focar em fazer discípulos e não líderes. Faça discípulo no seu grupo. Discipule todo mundo. Um segredo para um grupo saudável é todo mundo discipulado. Nós estamos focando numa coisa errada. Muitos líderes de GC estão pensando assim, eu tenho que formar um próximo líder. E daí o conceito de um próximo líder começa a tirar pessoas. Não, esse não está bom, esse não está bom, esse não está bom, esse aqui. E a gente sabe quando é que você vai ter um líder? Nunca, porque nem nós ainda somos líderes bons assim, afinadíssimos. Então, como é que a gente pode exigir que o próximo líder seja superior ao nível que nós andamos? Então não se preocupe em formar um grande líder, forme um discípulo. Você vai ver que há uma grande diferença nisso, formar um discípulo. Já vou te dizer por quê. Líderes não querem fazer o que lhes é ordenado, querem fazer o que eles querem. Eu sou líder, no meu grupo vai ser assim. Ele é líder. Né? Esse é o primeiro problema que um líder causa. E quando ele é um líder, ele quer se impor como líder, ele divide a igreja, ele racha a igreja, ele quebra tudo. Porque ele é líder. Então não faça líderes. Líderes são problemas. Não estou dizendo que você não é um bom líder, estou dizendo que você... Nós vamos chegar lá. Amém? Se focarmos em formar líderes, estamos desestruturando a visão. Porque a cultura de servir está em risco. A cultura do reino de Deus é o Senhor e os seus servos. Nós temos que gerar servos de Deus. Jesus fez discípulos, ele não formou líderes. Mas olha os líderes que eles foram. Mas o foco não era a liderança. O foco é quem sabe servir, sabe ensinar outros a servir. E quem sabe ensinar outro a servir, será servido pelos outros. E esse é o segredo, que nós estamos pecando. Por isso que nós estamos, pastor, não tem líder, meu grupo está com 50 pessoas, não acho um líder. Irmão, não procure líderes, procure discípulos. Vou explicar mais um detalhe aqui para você. Primeiro, aprendemos a servir, para então formarmos mais servos. Isto é criar a cultura do reino nos discípulos. Lembrando, Jesus nos ordenou a fazer, não estão prontos, fazer discípulos. É como se alguém dissesse assim, vai, faça uma mesa, né? Tem alguns marceneiros na igreja aí, né? Faça uma mesa. Ele vai fazer. Não está pronto, ele vai ter que fazer. Ele vai lá, vai ver como é que é. Ele vai perguntar, que medida que você quer? Eu quero uma mesa com um tampo de 70 por 1,20. Então, como é que é o líder que você quer? Como é que é o discípulo que você quer? Eu quero um líder que saiba, ou um discípulo, né? Eu quero fazer um discípulo que saiba cuidar de um grupo de 7 a 10 pessoas. Eu não quero fazer um pastor, nem o maior pregador do mundo. Eu quero fazer um discípulo que saiba discipular algumas pessoas. No mínimo 2 pessoas. E que possa facilitar uma reunião de 6 a 10. Está lá em Mateus 28, 19, né? Esse versículo é batidíssimo. Segundo, um GC saudável é formado por 6 a 10 pessoas. Amados, tem muito GC que está doente,
Não estou falando mal do seu GC, mas ele está doente por um pequeno detalhe. Por ter muita gente nele, ele não está conseguindo cumprir o propósito. Mas pastor, eu pensei que um GC bom é aquele que a gente conseguisse fazer 60 pessoas. Irmão, isso é uma congregação. O GC é um grupo de crescimento. Ele tem que crescer. E ele tem que fazer a igreja crescer. Porque o propósito não é ele inchar, é ele fazer a igreja crescer. E para ele fazer a igreja crescer, ele tem que ser um gerador de oportunidades para os discípulos. Nós já vamos chegar lá. A pergunta, né? Pequeno porque não cresce? Não, porque se multiplica. Ele não deve ser pequeno de 6 a 10 porque ele não cresce. Não, ele tem que crescer em muito, mas ele tem que multiplicar bastante também. Porque um GC que multiplica, ele torna saudável a ele e o novo que está nascendo. Isso é um segredo, amados, que às vezes a gente fica pensando assim, mas, né, como eu falei, a preocupação é, mas e o líder? Não é um líder, por enquanto é um discípulo. Se você pensar isso, você vai ver que resultados que você vai ter na tua rede, na tua supervisão, ou no teu grupo mesmo. Você pode dizer, mas é difícil multiplicar, não temos líder que queira assumir. Esse é o ponto. Líder só vai assumir o que ele quer. Eu não estou pronto para assumir, eu acho que agora eu não quero. Não, agora eu estou... Ele está sempre... Porque ele é líder. Não estou criticando quem é líder aqui, tá? Que já tem essa característica. Eu só quero que você entre na cultura do reino. Mas muitas pessoas têm negado de fazer coisas na igreja porque elas já são líderes. Elas ainda não são, elas já deixaram de ser discípulos em algum lugar. Só discípulos se dispõem a fazer o que é preciso. Se ele é líder, ele diz, não estou querendo assumir isso, não, sabe? Eu já medi as complicações de assumir isso. Aí o discípulo se diz assim, você pode assumir? Ele diz, posso, sou discípulo, estou aqui para servir. Você está vendo a diferença? Você precisa de algo, discípulo, eis-me aqui. Você diz, nós estamos precisando de um pastor para a rede verde. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Mas vai gerar uma complicação, vou ter que deixar, está tão gostoso já, eu já tenho uma equipe formada. Não, mas não importa a equipe que eu tenho formada. Senhor, eis-me aqui. Não é comodidade, eu quero servir. Aí está a diferença. Então, invista nisso, para você ver o teu grupo multiplicar, invista em discípulos. Mas invista também em apoiar esses discípulos. Implantar a cultura do reino pelo discipulado vai gerar mais pessoas dispostas a fazer a vontade do Senhor do reino. Quando você ensina a pessoa a servir a Deus, lembra, nós não precisamos fazer discípulos que não sejam iguais a Jesus. Né? Até uma polêmica, Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque o objetivo não é que você seja igual a mim, ou João, mas que seja igual a mim como eu sou de Cristo. Então o objetivo principal é você ter que ser parecido com Cristo. E se você tiver Cristo no seu coração, o reino vai estar em primeiro lugar. Ele veio e ele nem usurpou ser igual a Deus. E ele era Deus, ele podia clamar, dizer 1 milhão de anjos, Senhor. E acaba com essa raça de gente inútil que tem aqui. Não, ele veio para servir. E se você quer ser igual a Jesus, você tem que ter a cultura do servo. E quem tem cultura do reino, está sempre disposto. Lembra qual foi a primeira palavra que Jesus disse para Josué, depois que ele disse, Moisés morreu. Aí ele veio falar com Josué. Você lembra o que ele falou para Josué? Por primeiro, dispõe-te. Se você se dispor, estou contigo, assim como tive com Moisés. Esse é o segredo, amados. E veja, não pode ser forçado.
Tem que ser uma atitude que foi gerada no coração. Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Aí, se a tua vontade, Senhor, é isso, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu te amo. Eu não vou fazer porque eu gosto, ou porque eu quero. Eu vou fazer porque eu te amo. E você está dizendo que precisa. Eis-me aqui, Senhor. Essa é a maior diferença que você vai ter no seu grupo daqui para frente. Isso é um segredo para você crescer e fazer a igreja crescer. Volto para a pergunta, mas por que um GC pequeno assim? Porque além do ambiente aconchegante, da atmosfera de amor e dos demais cuidados para fazer cada pessoa se sentir bem, que é um dos alvos do grupo, né? Lembra? Tira o cachorrinho da sala, não deixa ficar latindo na lavação, né? Cuida da luz, não deixa uma luz que a pessoa abre a Bíblia, não enxerga a letra. Faz a tua sala ser um ambiente gostoso, né? Cria aquela atmosfera de amor. Tudo isso faz parte de um bom GC. Mas também tem que ter uma outra coisa importantíssima. É de extrema, essa eu aprendi com... É extremamente gratuito, né? É de extrema importância que a pessoa se sinta participante do grupo. E quando tem 20 pessoas, diz assim, o que você achou, né? Aquelas perguntas que normalmente são feitas. O que você achou do que o pastor falou no domingo? Aí a pessoa, vamos já mudar para a segunda pergunta. Eu disse, não consegui falar. Ela diz, aí ele vem, mas ela vem na outra quinta. Aí diz assim, mas o que você achou quando o pastor falou? E fala um, fala dois, aí tem aqueles irmãos que falam demais ainda também, né? Que é no discipulado tem que chegar neles, irmão, você não precisa se exibir no grupo. Ó como eu sou inteligente. Fale só o que for necessário. Aliás, se você já sabe tanto assim, dê oportunidade para quem é novo falar. E você vai ver por quê já. Porque, primeiro, a pessoa tem que se sentir parte daquilo. Senão, terceira vez que ela for numa quinta-feira, que ela não conseguir participar, ela não volta mais. Você não tem importância lá. O que eu tenho para dizer, ninguém quer ouvir. Eu não tenho oportunidade. Mas se o grupo não é de 30 pessoas, é de 6 a 10, ela sempre vai ter uma oportunidade para falar. Ela sempre, porque não tem muita gente. Ela vai dizer, eu acho. E todo mundo, o quê? E o facilitador tem que ser aquela pessoa que quando vê que, né, um irmão disparou a vitrola, diz assim, irmão, só um pouquinho. O irmão falou, é muito legal. Mas o irmão ali também queria dizer alguma coisa. Pode falar, irmão, na cara dura. Passa o óleo de peroba antes do grupo e age assim, na cara dura, porque o objetivo é criar uma harmonia entre todos, não é formar uma pessoa, um falador. Até porque, se você convidar o falador, dizer assim, precisamos multiplicar, você quer ser líder? Não, agora não posso. Eu não quero me incomodar, eu só quero aparecer aqui e no grupo não pode ter estrelismo. Tem que deixar todos falar. E uma das coisas que coopera muito é você deixar o grupo pequeno, não porque ele tem que ser pequeno, mas porque ele sempre multiplica para ficar pequeno. Amém? A oportunidade de se expressar, opinar, possibilita, presta atenção nisso, possibilita discernir o nível de conhecimento dessa pessoa. Às vezes ela quer dar uma opinião, daí ela fala, daí você viu, ela falou uma coisa totalmente errada, essa mentalidade dela ainda é espírita, ela está totalmente fora da palavra. Mas quem é discipulador já diz, já sei. Como é que eu vou conversar com ela no próximo discipulado? Eu preciso fazer ela crescer, eu preciso servir ela. Ela não pode mais ficar assim com essa cultura mundana ainda na cabeça. Vamos ajudar ela a renovar a mente. Mas como é que eu vou discernir ela se ela nunca tem oportunidade de participar? Viu a importância do grupo ser pequeno? Isso vai proporcionar que tenhamos um foco mais objetivo pela palavra de Deus, de lhe conduzirmos a um crescimento consistente. De conduzirmos essa pessoa a um crescimento bem consistente. De podermos falar para ela o que a Bíblia diz. E sabe, se você tem a tua opinião e um versículo bíblico, irmão,
Seja humilde, fale o versículo bíblico. Não fale o que você acha, o que você entende. Fala o que a Bíblia fala. É isso, é a palavra de Deus que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não é o nosso conhecimento que faz isso. Não é o nosso... Não é isso. Está escrito. Na Bíblia tem um versículo que diz sobre esse assunto. E cita o versículo. E a pessoa vai dizer, está na Bíblia. Você dá um endereço, ela vai chegar em casa, ela vai procurar uma Bíblia, ela vai começar a ler a Bíblia. Mas nunca que eu imaginei que isso estaria na Bíblia. Vocês estavam aqui quando o pastor Link deu o testemunho, né? O pastor Haroldo chegou lá, e daí eu dizia para a Tânia chegava em casa e contava do como foi. Um dia ela disse, você quer saber como é que é? Vai lá. Aí ele começou a ir lá, ele começou a ouvir. Sabe o que fez? Quando ele chegou em casa, ele começou a pegar a Bíblia dele para ver. Quero ver se isso está na Bíblia mesmo. Ele falou que estava na Bíblia, e ele começou a abrir a Bíblia para ler. Ele disse, não é que está mesmo na Bíblia? Não é que está aqui mesmo? Você está entendendo? Aí é o segredo. E quando uma pessoa desperta para conhecer a Bíblia, o discipulado muda. Você está ensinando ela, ela quer o que a palavra diz, ela não quer mais conhecimentos humanos, ela quer o que a Bíblia diz. Sabe, você vai ter que se preparar para essas perguntas. O que a Bíblia diz sobre o aborto? O que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? Porque está em voga essas perguntas. Aí você começa a citar passagens bíblicas. E daí vai chegar num ponto que vai dizer assim, então Deus condena, nós temos que ser contra. Daí você vai ler Romanos capítulo 1 e o capítulo 2 junto. Porque você vai ler no capítulo 1 que Deus entregou essas pessoas, suas paixões, e Deus entregou elas para se destruírem mutuamente, e blá, 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 blá. E você vai lendo assim, e você deixa, pronto, tem que acabar com tudo. Aí ele começa o capítulo 2 assim, mas quem és tu que julga o servo alheio? Teu papel não é julgar, nem condenar, nem falar mal, é você servir. Para ganhar essas pessoas para Jesus, para libertar elas do pecado, para trazer elas para o reino. E a gente só vai fazer isso se a gente for humilde o suficiente para não ser líder, para ser servo. E essa é a grande diferença que eu estou apresentando para você hoje, e que muitas vezes, se a gente não ficar voltando a falar, a gente cai no esquecimento, amados. E eu não quero que você esqueça disso. E como não trabalhamos para formar líderes, mas servos, sempre haverá um deles disposto a fazer com que o reino cresça. Quando você está cheio de servos no teu grupo, você diz assim, nós vamos fazer uma multiplicação, porque agora a gente já está com 16 pessoas. Um deles vai dizer assim, pode ser na minha casa. Aí o outro diz assim, se não tem alguém para conduzir a reunião, eu me disponho. Eu ainda sou novinho, mas eu quero aprender, eu quero fazer. Por quê? Porque ele tem um coração de servo. Aí você não vai ter dificuldades, pastor, nós temos 25 pessoas aqui, ninguém quer liderar. Então pare de procurar líderes, procure servos. Olha aqui, ou abrindo sua casa, anfitrião, ou aceitando ser o facilitador da próxima reunião. Um facilitador, com certeza, poderá se tornar um grande líder na visão, na estrutura da igreja, pois tem a cultura de vida do reino. Veja bem, agora ele é só um servo, agora ele é só um Pedro, agora ele é só um João, só um Tomé. Talvez ele até seja um Tomé. Mas eu quero te dizer uma coisa, aqueles 11 homens viraram um mundo de ponta cabeça. Não eram 12? 12 homens viraram o mundo de ponta cabeça. Um mostrando como não se deve fazer. E 11 fazendo o que deve ser feito. Revolucionaram a história da humanidade. O evangelho chegou até nós. Eu e você fomos evangelizados. Por quê? Porque aqueles homens não deixaram a peteca cair. Eles eram servos, mas eles disseram, o que Deus precisa é que a gente leve esse evangelho. Custe o que nos custar. Custou a vida de todos eles. Se você for ler, quem tem a Bíblia Thompson pode procurar como morreram os apóstolos. Está lá, tem uma página dedicada só a isso. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Mateus foi morto com golpes de alabarda. Tomé morreu. Todos morreram pelo evangelho.
Todos. E se eles morreram pelo Evangelho, esse Evangelho vale a pena. Porque ninguém morre por algo que não tem valor nenhum. Se o Evangelho não tivesse valor, eles dizem, não vamos continuar não, deixa assim. Jesus já foi, já morreu, já foi, já subiu. Acabou. Agora, se ele quiser, ele que mande os anjos. Não, eles disseram assim, vale a pena. Ele disse que ele vai voltar. E ele disse que a gente tem que ir. E ele disse que nós vamos ser cheios de poder. Se enfiaram naquela casa lá até ser cheios do Espírito Santo. E quando foram cheios, olha só. Primeiro dia, 3.000 almas. Alguns dias depois foram orar no templo. 5.000 almas. E depois, quando um deles chegou num determinado lugar lá, disseram assim, nossa, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui agora. Vai virar tudo de ponta cabeça aqui. E principalmente os que eram pecadores conscientes, idólatras conscientes, que usavam a religião e que não eram nascidos de novo, odiaram eles, perseguiram eles. Tinha um que era fabricante de ídolos, disse, agora chegaram aí, ninguém vai querer comprar os meus ídolos. Fez de tudo para eles apanharem, por causa deles eles apanharam. Mas eles não estavam nem aí. Eles pensaram assim, alguém vai olhar que a gente apanhou. Dizer assim, apanhar de graça não, eles apanharam por alguma coisa que tem valor. Vamos ver o que é. Aí conheciam Jesus. Um facilitador, com certeza, poderá se tornar um grande líder na visão, na estrutura da igreja, pois tem a cultura do reino de Deus. Esse é o segredo. E esse é o desafio. Vamos encarar? Você está disposto a mudar a tua ideologia de grupos? Não estou exigindo nada de você, só estou te desafiando a enchermos Blumenau de grupos de crescimento. Cada rua, cada bairro, cada condomínio, sabe? Mas no nosso condomínio vai multiplicar. Mas é no mesmo condomínio, pastor. E daí, irmão? É 2 prédios diferentes. Imagina quantas famílias tem lá. Não cabe tudo na tua casa. Multiplica no mesmo condomínio. Multiplica na mesma rua. Eu lembro que quando nós estávamos em Santarém, por exemplo, tinha a casa onde nós tínhamos grupo, tinha uma casa na frente, a outra no lado, e a casa do fundo deles também tinha grupo. Aquele quarteirão tinha 4, 5 grupos no mesmo quarteirão. E eles estavam interessados em ganhar almas, não em fazer grupinho ou achar que, não, vamos nos reunir tudo numa casa só. Não. Vamos fazer, vamos expandir e vamos fazer da maneira que o Senhor mostrou que dá certo. Amado, se você tiver a coragem de fazer isso, você vai ver como o teu grupo vai crescer. Mas eu volto a dizer, para finalizar aqui, você não multiplique sem formar essa cultura de servo nas pessoas do teu grupo. Primeiro, gere uma cultura de discípulo, de servo. Segundo, abra uma oportunidade para eles fazerem o que você está ensinando. E você vai ver a diferença. Vamos ficar de pé? Talvez você esteja aqui e alguns de vocês ainda não são líderes. Estão aqui, mas não são líderes. Mas estavam assim, e agora? Faça uma coisa. Se essa palavra penetrou o teu coração, chegue no grupo onde você participa e diga, olha, estou me dispondo. Estou me dispondo. Eu quero fazer diferença. Eu quero ser a pessoa com quem você pode contar nesse grupo. Amém? Se você diz assim, mas pastor, discipulado não é só para cuidar da vida particular da pessoa. É. Alguém disse assim, mas o discipulado tem que ser focado na vida da pessoa. A visão é outra coisa. Irmão, não dá para separar uma coisa da outra. Você tem que ensinar ela a ser do reino e cuidar da vida dela. Você não pode só cuidar da vida dela e ela ficar alienada do reino.
E o que inclui ela no reino é você incluir ela no corpo chamado igreja e nos propósitos da igreja. Entende isso? Se você entende isso, você vai ser extraordinário no que você vai fazer. Amém? Põe a mão no teu coração e diga comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu quero me tornar, antes de tudo, discípulo e discípulo que serve. Eu quero ofertar a minha vida, dispor a minha vida, para que a tua vontade de expansão do reino se cumpra através de mim. Eis-me aqui, Senhor. E eu sei, Senhor, que essa minha atitude de coração vai facilitar a vida do meu líder, a vida do meu supervisor, a vida do meu pastor de rede. Senhor Jesus, eu creio que acima de tudo vai facilitar a minha vida. E eu sei que isso é só o começo. Glória a Deus. Aleluia. Seja louvado o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.